Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre as Olimpíadas. Não as de Tóquio, mas sim as de Brisbane. Isso mesmo, Brisbane, porque em 2032 esta cidade da Austrália irá receber os Jogos Olímpicos de Verão. 11 anos de antecedência já sabemos onde será a sede de 2032. Acho que isso é algo inédito, né? Não que não haja grande antecedência, até porque precisa ter para se construir todas as estruturas, Parque Olímpico, estádios, tudo isso. Não é uma coisa simples fazer uma Olimpíada, mas 11 anos é uma coisa assim que eu não esperava. Mas de qualquer maneira, estão definidas as próximas 3 séries. Paris em 2024, a gente vai ter em 2028 Los Angeles, primeira cidade a receber 3 Olimpíadas, né? Essa sim, uma sede extremamente bem escolhida, né, na minha opinião. Paris também não é nada mal. Mas Brisbane chama um pouco de atenção porque vai ter que construir muita coisa para receber a Olimpíada. Bom que tem 11 anos para fazer isso, mas é ruim para nós brasileiros porque o fuso horário é uma merda, a gente sabe disso, a gente está experimentando isso na pele em Tóquio, né? Que quase tudo acontece de madrugada. Eu, por exemplo, sou um grande fã de tênis, não consegui ver uma partida, até porque o Sport TV não transmitiu e porque as partidas estão muito ruins de se assistir, assim. Eu, pessoalmente, só acordo muito de manhã mesmo para ver a Fórmula 1, até porque é o esporte que eu mais acompanho mesmo, né? Então, é um negócio muito complicado, mas de qualquer maneira, o Brisbane chama atenção por vários motivos. Primeiro porque mantém a constância do COI em trocar sempre de continente a cada Olimpíada. Acho até uma regra, acho até interessante, né? A questão era, havia sedes melhores, concorrentes melhores? É aí que eu vou falar, havia. Um deles eu até entendo que não seja escolhido, mas para mim era o melhor de todos, que era Montreal-Toronto. Isso seria até interessante uma Olimpíada em 2 cidades, né? Toronto, né? Um cartão postal gigantesco do Canadá. Montreal, que sediou os Jogos de 76, acho que esse foi o Jogo 76, se não me engano. Então, assim, você tinha 2 cidades grandes, né? Uma que fala inglês, outra que fala francês. Uma coisa interessante ali, acho que seria bem legal, uma muito próxima da outra. Funcionaria de maneira bem interessante, né? E você tinha também outros candidatos como Doha, no Catar, que está fazendo a Copa do Mundo. Faria muito sentido também eles construírem um parque olímpico. Já que tem todos aqueles estádios, enormes elefantes brancos de Copa do Mundo, poderiam aproveitar ele para fazer a Olimpíada de futebol. E por ser um país pequeno, facilita na hora de construir um parque olímpico também, se você procurar arenas em outros lugares, entende? Isso é até interessante. Mas o fato é que eles escolhem Brisbane. E assim, não há um critério por que essa cidade é melhor. Eles só escolhem. É só olhar porque, na minha opinião, o Brasil sediar aquela Olimpíada foi um erro. Até olhando para o principal rival, que até foi o menos votado, só por ver o quanto absurdo foi, que foi Chicago, né? Na época gerou muita polêmica, que quando foi decidido as Olimpíadas, né, o local de realização, era 2009, era o auge da crise nos Estados Unidos, né? E basicamente o Obama tentou fazer campanha para que Chicago recebesse as Olimpíadas, alegando que até 2016 não haveria mais crise. De verdade, não havia mais crise, né? Então, assim, seria o lugar ideal para receber as Olimpíadas e tudo isso. E convenhamos, né? Chicago é muito melhor que o Brasil para sediar uma Olimpíada, né? Porque a gente sabe que uma cidade como Chicago, comparação ainda mais com o Rio de Janeiro, tudo é mais bem estruturado, a cidade é tudo melhor do que o Rio de Janeiro em questões de infraestrutura, transporte público, localização para hotelaria, né? Você também tem o fato de que já tem coisas prontas, né? Já tinha aquele estádio gigantesco do Chicago Bears, o United Center, né, do Chicago Bulls, entre outras coisas. E fora o fato de que a criminalidade no Brasil foi um problema muito complicado a ser resolvido. Não à toa os hotéis ficavam ao lado do Parque Olímpico para evitar grandes transportes, que havia um medo geral do que podia acontecer. Foi bem complicado fazer a Olimpíada aqui no Rio, mas de alguma maneira nós conseguimos, mesmo sem todas as obras completas. Mas o fato é que não há um critério muito certo. Eles não escolhem um país porque ele é bem estruturado, porque ele não é. O que a gente vê, não vê, é o que está nas entrelinhas. Porque tal país vai ser selecionado, outro não é. E no final das contas davam para ter Olimpíadas melhores, né, em outros lugares. Mas no final a gente sabe, né? Às vezes tem coisas por baixo dos panos. Há denúncias de que o Brasil comprou votos para sediar a Olimpíada de 2016, junto com o Sérgio Cabral. Isso envolve também o governo do PT, na época que era o Lula, o presidente do Brasil, quando o Brasil foi selecionado o país das Olimpíadas. Então, assim, no final das contas tem isso. E vamos lembrar, Olimpíadas são sempre coisas políticas, porque são caras demais para uma iniciativa privada financiar. A gente tem sempre lembrar
que o Parque Olímpico normalmente não tem muito uso depois de uma Olimpíada. Aí o pessoal vai vir lá, aqueles caras assim, ah não, Los Angeles teve lucro. Por que Los Angeles, gente? Você tem todo aquele aparato da NFL, da NBA, tudo isso. Lá você já tinha o Staples Center, não na época de 84, né, quando foi feita a Olimpíada de Los Angeles, mas você já tinha o Coliseu de Los Angeles, que foi usado pelos Rams recentemente, né, você tinha o Rose Bowl, você tinha um monte de estrutura já pronta, por isso que deu lucro. Mas se eles fizessem uma estrutura totalmente nova que não fosse utilizada depois, aí não teria lucro. Ela não deu lucro porque foi construída pela iniciativa privada. Ela deu lucro porque teria uso depois. A questão é, nem todo país é os Estados Unidos. Tem países liberais, capitalistas, que tem que falar, não, porque deu certo porque é capitalista. Não é assim. Tem países como Londres, deu prejuízo, porque não tem uso para todas aquelas construções. Tiveram que ceder o Estádio Olímpico ao West Ham, fizeram um monte de coisa e nem tudo tem uso, entende? Então tem sempre esse problema muito logístico. Quando você escolhe uma cidade que vai ter que construir quase tudo do zero, é um tipo de coisa que chama bastante atenção, entende? Então Brisbane vai ter que construir quase tudo do zero. Isso não é um problema que teria o Canadá com Montreal e Toronto, não é um problema que Doha teria. Doha já tem algumas coisas mais preparadas, recebe o Mundial de Natação, tem toda essa vantagem, Mundial de Atletismo. Então Doha tinha essa vantagem em comparação a Brisbane. Então essas são as coisas que chamam um pouco de atenção. O que a gente pode notar é ciclismo lá, né? Porque ciclismo sempre usa a cidade como base, né? Pode ser que seja uma etapa para sprinters também, porque Brisbane, apesar de ter alguns morrinhos, né, é uma etapa um pouco mais plana. Então, a não sei que eles usem outra parte da Austrália, como fizeram no Japão, eles não fizeram em Tóquio, eles fizeram mais próximo do Monte Fuji, né? É uma prova que vai dar mais vantagem a sprinters do que a escaladores. Isso a gente pode pegar. O clima, a gente não sabe que horas a gente vai ver as Olimpíadas em Brisbane, porque é um país muito quente no verão, então possivelmente não será no início do ano, lá em janeiro, fevereiro, vamos lembrar que eles estão no hemisfério sul, e assim, no inverno talvez não seja também muito bom, porque é um pouco frio no inverno lá, um clima parecido com o que a gente está tendo agora, então assim, nem sempre isso é o ideal para que os atletas joguem, né? Então fica uma situação de como é que quando vai ser realizada também na seu espaço no ano. Por exemplo, a Copa do Catar no ano que vem em dezembro, né? Mais para novembro e dezembro. Então, é umas coisas interessantes para a gente olhar. Mas assim, para mim é uma notícia ruim porque o fuso horário é cruel, né? Sinceramente, eu não estou gostando muito da Olimpíada de Tóquio porque eu não estou conseguindo ver muita coisa, né? Eu adoro a Olimpíada e eu gosto de ver o máximo possível. E para piorar, a Olimpíada do ano que vem, acho que de inverno é na China, então não estão me ajudando nem um pouco, mas de qualquer maneira, esse é o vídeo que eu faço um pouco sobre Brisbane. Ela foi escolhida como sede para 2032. Vamos ver se não há nenhum problema até lá, porque já aconteceu às vezes de sede ser cancelada, ter problemas logísticos. Então, assim, pode ser que outra cidade seja escolhida até 2032, mas eu acho um pouco complicado. Mas, de qualquer maneira, também superou indicações como a de Toronto, Montreal, Doha. Teve cidades interessantes ali que poderiam sediar, como Nova Delhi, mas a poluição acho que seria um problema. Jakarta, até porque tem um estádio enorme lá, de quase 90 mil pessoas. Teve São Petersburgo, eu acho que seria muito legal, né, uma Olimpíada de verão lá em São Petersburgo, na Rússia. Eu sei que elas são também instrumentos para promover um governo, e o governo russo não é o melhor, né, uma ditadura do Vladimir Putin, mas o estádio de São Petersburgo é muito bonito, né, e assim, a Rússia tem uma tradição no esporte bem interessante. Esse escândalo de doping, que realmente foi muito feio, não apaga um país que tem uma tradição esportiva muito legal, e assim, o espetáculo deles na abertura da Olimpíada de Inverno em Sochi foi muito legal de se ver, e só ver que o Parque Olímpico de Sochi ficou uma maravilha, né? Apesar de eu não saber se dá lucro ou não, porque essa é outra pergunta a ser respondida. Mas São Petersburgo também não foi escolhida. Teve uma indicação de Londres, vale lembrar, Londres de novo, né? Apesar de estar muito proximidade da última Olimpíada de Londres, mas seria partilhada com outras cidades do Reino Unido, porém também foi negada, né? Houve outras cidades, mas essas com menos chances do que essas que eu acabei de citar. Essas que eu citei haviam um pouco mais de vantagem, até pela localização, o país que poderia receber a Olimpíada, a infraestrutura, a imagem que pode ser divulgada, entende? Tudo isso é pensado também, mas a gente não sabe o que as entrelinhas, o que decide uma cidade como vencedora ou não, tá? Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.